Boa noite a todos. Eu sou a professora Ana Lúcia Gaborim, coordenadora do projeto de circulação da Escola de Música da UFMS. E aqui ao meu lado eu tenho a honra, o prazer e a alegria de ter a Vivian, que vai comentar sobre o trabalho dela de musicalização para bebês. A ideia desse workshop surgiu quando eu comecei a dar aula de musicalização para bebês há algum tempo atrás. E muitas pessoas vinham me perguntar, mas como? Musicalização para bebês? Como isso é possível? Como que acontece isso? Muita gente ainda não sabe que isso existe, que isso é possível e que isso traz resultados incríveis com os bebês, com as crianças. Eu tenho 3 filhos e os meus 3 filhos foram musicalizados quando bebês. Então, essa questão de fazer com que a musicalização para bebês fosse algo mais conhecido, mais reconhecido e também uma prática bastante comum, bastante acessível, é alguma coisa que tem me inquietado há muito tempo. E dentro desse projeto Circulação da Escola de Música, que é um projeto de divulgação de conhecimento musical, de conhecimento teórico, de conhecimento prático, que nós estamos tendo desde o ano passado, 2020, nós temos então essa ideia de trazer temas diferentes, temas diversos, não só em formato de workshop, mas em formato de open classes, de masterclasses, de oficinas, de mini cursos. Então, nós temos aqui essa página do projeto de circulação da Escola de Música, onde vocês também podem sugerir novas atividades. Todas as atividades são gratuitas. Nós temos esse projeto com uma emenda parlamentar, então nós temos esse apoio financeiro para poder realizar esse projeto, com o apoio da PROES, aqui Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte da UFMS. Então, fiquem atentos, porque sempre nesse canal nós divulgamos os próximos eventos. No próximo sábado, por exemplo, nós vamos ter oficinas de pedagogia coral. Nós vamos ter uma oficina sobre o regente pianista e o regente cantor, com Paulo Paraguaçu e Luiz Gustavo Laureano, também gratuito. E a gente sempre pede para fazer uma inscrição antecipada, porque a gente emite certificados. Daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês um link de inscrições, para vocês poderem fazer as inscrições para esse workshop, e também um link de presença desse workshop. E pelo fato da gente ter essas inscrições antecipadas, a gente descobre qual é o nosso público e a quantidade do nosso público. E dessa vez, né, Vivian, a gente ficou bastante surpreso, porque nós tivemos mais de 400 inscrições para esse workshop. Por isso, parabéns para vocês também, para você, para Mariana Estoqueiro, para Andressa Quinzarian, para Débora Nieri, que vão apresentar os próximos workshops. Então, para que a gente pudesse atender esse público, né, e pudesse se reorganizar, porque o Zoom só, pelo menos a plataforma que eu uso, só aceita até 100 pessoas, então nós nos reorganizamos para exibir por aqui. Mas aqui nesse canal mesmo do Facebook, vocês vão achar outras lives, outros workshops que a gente já realizou e vocês podem assistir também, ok? Então, sem mais delongas, Vivian Agnolo Madalozzo com vocês. Oi, Ana, obrigada pelo convite. Estou super feliz porque tem um monte de aluno meu que está aparecendo aqui no chat. Estou vendo um monte de nome de aluno. Oi, pessoal, se você é meu aluno, agora estou mandando um beijo especial para vocês. Eu vim compartilhar um pouco com vocês da minha prática e quero agradecer a Ana Lúcia pelo convite, Mariana pela indicação, mas também parabenizar vocês, porque esse é um tema muito importante de ser dito. A gente precisa falar sobre a musicalização, lutar pela nossa educação infantil, pela música para os nossos bebês, e eu fico, além de muito feliz de ter 400 pessoas inscritas, eu espero que daqui a pouco a gente tenha 400 pessoas aqui, é saber que tem 400 pessoas interessadas em ouvir práticas sobre musicalização para bebês. Que, gente, se uma coisa que eu posso dizer para vocês com propriedade é que nós temos espaço de trabalho, nós temos espaço, e a gente precisa assumir esses nossos espaços com qualidade, com reflexão, e aí, esse prazer que eu tenho hoje de vir falar um pouco de mim, de falar do meu trabalho, e compartilhar um pouco com vocês quem sou eu, o que é que eu estou fazendo por aqui, por que é que eu vim falar, quem é essa pessoa que apareceu, vou contar um pouco para vocês da minha prática. Então, Ana, se você puder, jogue aí para mim na tela o meu slide, vou compartilhar um pouquinho com vocês.
Vou deixar para vocês os meus contatos, e vocês me escrevam quando vocês precisarem, quando vocês quiserem trocar figurinhas. Também vou deixar minhas redes sociais para contar um pouquinho para vocês do meu trabalho. Então tá aí na tela, obrigada, Ana, tá aí na tela para vocês o meu e-mail, que já denuncia um dos meus trabalhos, mas tá aí também o meu Instagram. Agora a gente ensina, esse povo fica se comunicando pelo Instagram, os jovens, e então os jovens me escrevam, a gente troca figurinhas. E vou contar um pouco para vocês quem sou eu, qual é o meu lugar de fala dessa coisa toda. Espera aí que eu pulei um slide aqui com a minha ânsia de clicar 2 vezes. Quero contar para vocês quem sou eu, essa menininha. Sou eu, vou fazer aqui a minha pro outro lado. Assim. Essa sou eu, que já queria ser professora quando tinha 3 anos. Não sabia que ia ser professora de música, mas que se não fosse professora nessa vida, seria professora, com certeza, em outra coisa. Se não fosse de música, seria em outra coisa, porque essa é a minha prática, é isso que eu gosto de fazer, me realizo trabalhando. E a minha história com a música, uma história longa, mas vou contar a minha trajetória acadêmica aqui. Então, eu sou licenciada em música, em educação musical, pela Universidade Federal do Paraná. Eu sou de Curitiba, não nasci em Curitiba, mas já moro em Curitiba há muitos anos, então me considero curitiboca. A gente chama aqui quem adotou Curitiba no coração. Tenho mestrado em música também pela Universidade Federal do Paraná, com orientação do professor Dr. Guilherme Romanelli, com um trabalho de análise de materiais didáticos para o ensino de música para o primeiro ano, né, então os anos iniciais do ensino fundamental, e agora sou doutoranda em estudos da criança na Universidade do Minho, em Portugal, na área de sociologia da infância, que assim, sou doutoranda há 3 anos, já estou começando agora o meu último ano de doutorado, onde eu pesquiso a participação das crianças e o protagonismo musical, como um espaço de ser ouvido e ser visto dos nossos pequenos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, daqui a pouco vocês vão entender melhor a minha pesquisa. Mas eu tenho 2 trabalhos, então, além do doutorado, eu tenho 2 empregos e uma filha de 4 anos. Vejam como a minha vida é muito tranquila. Eu sou diretora e criadora da Alecrim Dourado Formação Musical, que é uma escola de música para crianças aqui em Curitiba, uma escola de formação musical para crianças aqui em Curitiba. Foi uma das primeiras escolas criadas aqui com essa especificidade, então a gente já tinha aulas de musicalização em conservatórios e outras escolas de instrumento, mas a Alecrim é uma escola que só tem musicalização, só tem formação musical coletiva, e esse é o nosso carro-chefe. Eu acho que isso é uma coisa legal de dizer. Hoje a gente tem muitas outras muito legais também, mas a gente começou aí essa trajetória. Eu já vou trazer para vocês essa história que a Alecrim Dourado se liga lá na Federal, na minha prática, que eu, quando estava na minha graduação, tive o prazer de estudar com a Beatriz Hilari, que é uma pesquisadora da infância, que é muito importante no Brasil, é uma pessoa de referência, que hoje trabalha na Califórnia, na Universidade do Sul da Califórnia. A Beatriz Hilari, no ano que ela entrou na universidade, em 2003, ela criou um curso de musicalização, era um curso de extensão, e ela criou esse curso lá. E eu tinha recém entrado na universidade também, era uma garota nova, e aí, no segundo ano do curso, ela me convidou para trabalhar nesse curso, dar aula nesse curso de extensão. Era um convite que, assim, todo mundo esperava por esse convite, a gente ficava super honrado de poder trabalhar na musicalização. Estava começando, a gente só tinha uma turma na quinta-feira de manhã, outras professoras que hoje já se espalharam em musicalizações pelo mundo, trabalhavam lá. Então a professora Camille Levesque, que tem uma escola de música hoje em Salvador, a professora Angelita Bruck, que é professora da UFMG, também trabalha lá no curso de musicalização da universidade, e eu fui trabalhar com elas nesse curso de musicalização. Queria trabalhar com as crianças de 4 e 5 anos, estava muito claro na minha cabeça, estava muito óbvio para mim, mas não estava óbvio para a Beatriz Hilari, que me chamou um dia e disse: olha, eu gostaria muito que você viesse dar uma aula para os bebês. E eu disse: não, obrigada, agradeço, mas não tenho jeito com os bebês, não tenho interesse, não quero dar aula para os bebês. E ela me fez uma proposta indecorosa. Então ela me disse: venha assistir uma aula. Você só tem que assistir uma aula. Se você não gostar, você não precisa mais voltar, e eu te dou a nota da disciplina. Você não precisa nunca mais aparecer. Falei: olha, isso é muito interessante, acho que eu vou querer participar disso. E aí o que aconteceu? Eu fui assistir a aula, me apaixonei perdidamente pelos bebês e pela musicalização com os bebês.
E aí, nunca mais saí dessa prática da musicalização com os bebês. Mas é uma prática solitária, né? Porque a gente fica tentando cavar um espaço, buscar o nosso lugar na escola, o nosso lugar nos projetos. Então, quero contar um pouquinho para vocês dessa trajetória e dizer que deu boa, deu sucesso. Em 2015... em 2010, então, eu abri Alecrim Dourado, né? O curso da Federal funcionou de 2003 a 2010. Em 2010, o curso terminou, eu abri Alecrim Dourado com o meu marido, Thiago Madaloso. E depois, em 2015, eu fui convidada para trabalhar na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no curso de licenciatura em música, onde eu sou professora e tenho a honra e o prazer de ter um monte de aluno aí que eu tô vendo os nominhos aparecendo aí. Então, vou contar para vocês também, vou mostrar aqui para vocês uma foto da Alecrim. Para quem não conhece a Alecrim, tá aí essa casa amarela, que fica no bairro Mercês, aqui em Curitiba. É uma casa antiga, né, já era uma casa comercial. A gente está há 10 anos nesse local, é uma casa que já tem muitas histórias, e a gente tem muito carinho por essa casa amarela. Deixei aí para vocês o site e as redes sociais da Alecrim, mas depois eu coloco de novo aqui para vocês conhecerem. Então, vou aqui começar para contar para vocês, vou falar dos bebês. Eu quero saber quem é o bebê. Quem é bebê? Então, nos documentos oficiais, toda criança até 18 meses é bebê. Para as mães, todo filho é bebê para sempre. 85 anos, bebê. Meu bebê. 70 anos, a mãe diz, meu bebê. Então, para as mães, eternamente. Mas quero contar para vocês dessas 4 fases aí. E aí, claro, eu também acho que a minha filha de 4 anos ainda é um bebê. Trouxe fotinhos dela aqui para vocês, porque ela me deu autorização para compartilhar. Ela viu esse PowerPoint todo hoje e me deu autorização para compartilhar com vocês. Então, quem é o bebê? O bebê é esse serzinho de informação em 4 grandes etapas aí até ele chegar no bebê. Ele é um embrião até 8 semanas pós-concepção, ele é chamado de embrião. A partir num período embrionário, né? Depois da 8ª semana pós-concepção, esse embrião se torna feto, e aí ele vai ser feto até o momento do nascimento. Quando ele nasce, no instante em que ele nasce, ele muda de nome, deixa de ser um feto e passa a ser um recém-nascido. Esse nome recém-nascido só dura até 28 dias. Quando o bebê completa 28 dias, ele passa a ser, então, um bebê. E aí ele vai ser bebê até os 18 meses. Nas nossas documentações oficiais, então na Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, e outros documentos oficiais, a gente tem essa classificação dos bebês até 1 ano e 6 meses, né, ou até os 18 meses, a gente tem essa classificação, os conteúdos estão lá específicos para eles, os pensamentos estão lá, as ideias estão lá específicas para os bebês, a gente tem essa divisão, bebês, crianças bem pequenas, né, e as crianças, então é uma terminologia que a gente usa mesmo para bebê. Bebê é um nome carinhoso, né, a gente chama o cachorrinho de bebê, às vezes a gente chama uma pessoa do nosso relacionamento de bebê, que é esse nominho carinhoso que a gente dá, porque é essa coisa fofa, né, gente? Bebê é uma coisa fofa. Como é que a gente não sorri quando vê um bebê? É uma coisa mágica na vida da gente. Quero compartilhar com vocês, então, a minha reflexão hoje sobre os bebês e sobre a música com os bebês parte de muitos lugares, desses lugares de onde eu contei para vocês de onde eu sou, né, de onde eu estou, mas parte também desse livrinho aqui, que depois eu vou deixar para vocês lá no final, chama O Bebê e a Música, que é da Betânia Parisi e da professora Helena Rodrigues. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês também dessa leitura desse livrinho aqui, para a gente falar desses bebês e eu contar para vocês como é que eu trabalho com esse bebê. O bebê, então, olha só, as habilidades sonoro... Peraí que eu já vou botar a Helena para ouvir, para vocês ouvir. Por enquanto, eu vou dar um pause aqui. As habilidades sonoro-musicais do bebê, elas se aprofundam e se desenvolvem com a exposição da criança a um ambiente sonoro rico e estimulante. Bom, isso não é nenhuma novidade, né? O que a gente precisa lembrar é que, muitas vezes, esse ambiente sonoro rico e estimulante não é só a casa do bebê, é também a nossa prática de música com esse bebê na escola.
E aí pode ser escola regular, pode ser escola específica de música, pode ser um projeto social, pode ser uma atividade artística, pode ser um contraturno. A gente, enquanto professor, então hoje não vou falar como mãe, apesar de mostrar umas coisas da Helena, não vou falar como mãe, vou falar como professora. Esses espaços educativos, que são os espaços que a gente está inserido, está com as nossas crianças, mesmo que eu não seja professora de música, mesmo que vocês que estão aí assistindo sejam professores, os professores generalistas, os professores de sala, os professores de sala de referência, né, que a gente chama aqui em Curitiba, ou sejam professores de arte, vocês são também responsáveis por proporcionar um ambiente sonoro rico e estimulante para o seu bebê, para esses bebês que estão com vocês. Helena está aqui, Helena é minha filha, Helena está aqui com 3 meses e 15 dias, 3 meses e meio, e ela interage com o pai, que está conversando com ela com algumas vogais. Então, essas habilidades sonoras que ela tá experimentando são habilidades muito, muito competentes do cérebro dela e que todo bebê dá conta de fazer. A gente tem algumas pesquisas que falam sobre aculturação, então os bebês que são de outras etnias, que usam outras escalas, bebês que conseguem reconhecer notas de escalas, eu vou falar um pouquinho mais disso para vocês um pouquinho mais à frente, mas para a gente lembrar que os bebês são habilidosos, eles são muito competentes. Então, eles conseguem dar conta de algumas questões musicais, porque ele percebe o mundo à sua volta de uma maneira múltipla, de uma maneira ampla. Então, olha que incrível. A Érica Parlato, que é uma pesquisadora, é uma médica, pediatra, pesquisadora dos bebês, ela diz que os bebês, eles ouvem vendo e eles veem ouvindo. Olha que loucura. Pensa lá na gestação. Quando o bebê está na barriga da mãe, ele já tem todos os sentidos formados. Todos, tá tudo pronto já para nascer. Mas, apesar de ter o tato formado, ele não pode experimentar diferentes sensações táteis porque ele está no meio aquoso, lá na barriga da mãe, e ele não consegue, ele pode pegar o cordão umbilical, enfim, mas ele não tem controle também da mão sobre isso. Então, sobre esse movimento, então ele tem o tato, mas ele não está usando esse tato, não consegue usar da sua totalidade. Ele tem olfato já desenvolvido, mas ele não pode experimentar, porque ele ainda está no meio aquoso e a respiração dele ainda acontece pelo cordão umbilical. Então, está lá, mas ainda não está sendo usado. Ele tem paladar, mesma razão, não consegue ser usado completamente, por quê? Porque ele está sendo alimentado pelo cordão umbilical, e apesar de a gente ter, inclusive, alguns ultrassons que mostram o bebê abrindo e fechando a boca, engolindo um pouco do líquido amniótico, o bebê não consegue comparar com nada, ele só tem essa experiência, não dá ainda uma sensação de paladar para ele. A visão do bebê, a Érica Parlato diz isso também, a gente tem umas pesquisas que dizem que o bebê enxerga nitidamente aproximadamente 30 centímetros, o tamanho de uma régua, assim, que é exatamente a medida entre o olho da mãe e o bebê na hora da amamentação. É essa distância nítida que ele enxerga, e claro, essa visão vai se desenvolvendo, mas na vida intrauterina, ele não tem possibilidade de enxergar. Ele vê luz, a gente tem algumas pesquisas que já diz que o bebê enxerga assim luz e sombra através da pele, que é uma coisa incrível, né? Essas pesquisas mostram isso, mas ele ainda não está podendo usar muito bem esse sentido que ele tem da visão. E a audição? A audição dele está pronta, formada e em uso. Ou seja, os bebês ouvem sim na barriga. E a gente precisa dar conta disso se responsabilizando por criar esse ambiente sonoro já para o bebê na barriga, enquanto feto, não enquanto recém-nascido e bebê, mas é proporcionar esse ambiente sonoro. O que não significa que uma mulher grávida tem que ouvir Mozart, por exemplo. A pessoa nunca ouviu Mozart na vida, dela vai se obrigar a ficar sentada 20 minutos ouvindo Mozart todo dia. Se ela não gosta daquilo, ela não precisa fazer isso. Ela precisa ouvir aquilo que ela gosta, porque esse bebê precisa de hormônios de boas sensações, de alívio corporal, e não de tensão, né? A pessoa está ouvindo uma coisa que ela não gosta, ela fica lá tensa. Então, a ideia é que elas ouçam coisas boas. Mas a gente que está em torno, a gente enquanto rede, enquanto comunidade em volta dessa grávida, também proporcionar um bom ambiente musical para esse bebê. Eu vou botar o vídeo da Helena para vocês verem e ouvirem a Helena aí na sua conversa vocalizada com o pai. Ela fala um pouquinho, ela fala umas vogais. Veja se vocês conseguem ouvir.
Uhum. Só falta aprender o... Isso, o osso é parecido. Uhum. O mais que aconteceu, conta. Não sei se vocês observaram que ela mexe a sobrancelha, e eu não sei com quem que ela aprendeu. Eu mexo muito a sobrancelha, e ela já com 3 meses fazia assim, ó. Quando ia fazer um som, ia querer conversar, porque isso é o que a gente chama de mamanhês, é a fala da mãe e do pai com o bebê, e essa resposta. Tem esse movimento, ela já faz esse movimento de sobrancelha. Os bebês fazem absolutamente a imitação, os bebês imitam tudo. A Érica Parlato recentemente mostrou uma pesquisa e publicou essa pesquisa de uma pessoa que trabalha com ela, que a pesquisadora vai ao hospital e ao lado do berço, ia, né, gente, antes da pandemia, mas ia lá do lado do berço do bebê, tem um bebê com 24 horas de vida, 24 horas e 48 horas de vida, o pesquisador vai lá, põe a mão no berço e mexe o dedo indicador 3 vezes. E vocês sabem o que o bebê faz? Mexe o dedo em resposta 3 vezes. Isso parece... isso para um cérebro tão pequeno e para uma recém-chegada no mundo, porque esse bebê da pesquisa tinha 48 horas, 24 e 48 horas, é muito esforço. Ele mexe um pouco o dedo, ele joga boceja e fala, meu Deus, exauri, preciso dar uma descansada. Helena, então, para mostrar que tem essas imitações, Helena imita a sobrancelha. Eu vou parar de falar, porque vocês vão ficar agora observando se eu mexo a sobrancelha quando eu falo, mas dá para perceber que essa questão da imitação está muito, muito próxima nas crianças, né? Está muito forte neles. Bom, para falar dessas habilidades musicais, a gente pode pensar como é que a gente vai trabalhar tudo isso. É só a gente entender que o bebê percebe o mundo de maneira multimodal. Então, o bebê, ele não percebe o mundo só com a fala, só com a audição ou só com o olfato. Como vocês bem podem perceber aí, Helena também percebia o mundo com o paladar do seu próprio pé. Faz parte disso, todo mundo vê os bebês fazendo isso, que é essas experimentações, as fases que os bebês têm, botam tudo na boca, botam a mão em tudo, experimentam tudo de diversas formas. Então, quando o bebê vai lá colocar a mão no instrumento, e aí quero entrar aqui um pouco nessa questão, quando a gente trabalha com os bebês, a gente tem que aprender, enquanto educadores, a ser paciente. Isso é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Não temos uma aula de paciência. Devia, né? Todo mundo ter uma aula de paciência. Espere a criança. Mas é porque a gente confunde o tempo todo questões como ver e olhar, ou escutar e ouvir. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Pensa lá na sua vida pré-pandemia, tá? Que eu vou falar de uma coisa presencial que eu nem sei se a gente vai fazer, quando é que a gente vai fazer isso de novo. Mas você está esperando uma pessoa que está num lugar e você tem que esperar por 15 minutos essa pessoa. Logo na frente desse lugar que você está esperando, tem uma loja. Estou falando aqui como se, né, estou contando uma história minha, assim, da minha prática, da minha vivência. Eu vou esperar alguém, na frente tem uma loja, eu falo, vou lá nessa loja, dar uma andadinha para matar um tempo. Aí eu chego na loja e começo lá a ver umas roupas, ou sei lá, tô vendo um produto, tô dando uma olhadinha. Aí a vendedora chega e diz assim, oi, tudo bem, eu posso te ajudar? Eu não vou comprar nada, eu só tô matando tempo. Aí eu digo assim pra vendedora, não, querida, obrigada, eu só tô dando uma olhadinha. Eu só estou olhando. Significa que olhar é superficial. Quando eu saio de casa com dinheiro na mão para comprar alguma coisa que eu estou determinada, e eu chego na loja e a vendedora vem me receber e ela pergunta, oi, você precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Você diz, olha, eu vim ver uma bota. Eu vim ver uma bota. Ou seja, o ver, ele é mais profundo, ele é mais atento do que o olhar. O que eu quero dizer é que a gente precisa, para além de olhar as nossas crianças, de olhar os nossos bebês, a gente precisa ver os bebês. E ver os bebês demanda
tempo, demanda paciência, porque o tempo dos bebês não é o tempo dos adultos. A mesma coisa acontece com escutar e ouvir. A gente, assim, ó, tá escutando música, né? Você tá escutando música, mas alguém fala assim para vocês, eu vou te falar uma coisa, presta atenção aqui, está me ouvindo? Então, está ouvindo, é mais atento, é mais profundo que só escutar. Então, vejam que é isso que a gente precisa, aprofundar nas práticas que a gente já tem, nas coisas que a gente já tem, e aí vou ligar lá no meu doutorado, como eu disse para vocês no começo, que é pensar no protagonismo musical das crianças, no espaço que as crianças têm. Citando a Violeta Gainza, que é uma grande educadora musical argentina, sem pensar em verticalizações, sem pensar quem é que dá o conteúdo, o instrumento e diz quanto tempo de passo a gente tem para improvisar. Isso é vertical, isso vem de cima para baixo para a criança. E a gente precisa tentar ter uma relação mais interativa. Esse é um termo de um francês sociólogo que diz que existe essa relação interativa. Ela não é vertical, porque horizontal nunca vai ser, gente. A gente nunca vai estar assim com as crianças. A gente já não é mais bebê e a gente não vai voltar a ser bebê, infelizmente. Então a gente precisa criar essas relações mais interativas. E a interação, ela depende da gente falar e ouvir o outro, falar e ver o outro. Então a gente vai precisar ter essa paciência, esse tempinho. Vou falar um pouquinho para vocês desse bebê multimodal. Então a gente tem que primeiro lembrar que o bebê não é um ser que precisa ser comandado. Ele não é um mini adulto, mas ele também não é uma página em branco, como dizia John Locke, a gente achar que não sabe nada. Eles vêm muito capazes, muito inteligentes. Para quem trabalha com bebê há muito tempo, sabe que bebês de 10 anos atrás e os bebês de agora são completamente diferentes. Parece que atualizou o software dos bebês. Vou aproveitar para ler a pergunta da Flávia. Obrigada, Ana, que você pôs aí na tela. Oi, Flávia! Quanto tempo de aula você acha ideal para o bebê ter um processo saudável de aprendizado sem estressar? Vou te falar da minha prática. Eu trabalho com 50 minutos para os bebês também. 50 minutos, porque daí tem 10 minutos que é a saudação, oi, tudo bem, arruma as mochilas, bota os bebês sentados, tomem tudo certo, começa a atividade, e depois tem uns minutos finais e aí, na semana que vem a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, tem uns direcionamentos. Então, de aula a aula mesmo, eu acho que 30 minutos. Só que se você disser que a aula começa às 9 e termina às 9h30, você só vai dar 10 minutos, porque daí tem esse início e esse fim, que a gente chama lá de saudação e despedida, eles vão prensar a tua aula. Então, 50 minutos para fazer com calma. Também quero te falar da minha prática, então são só 21 anos trabalhando com bebês. É pouco tempo, gente. Nas primeiras semanas, os bebês costumam ficar muito sonolentos nas aulas, porque é muito estímulo para eles. Então, você canta algumas músicas e os bebês estão sonolentos. Você começa a ver que eles começam a ficar irritados, começam a fazer movimentos corporais, que o corpo do bebê fala muito, né? Eles começam a fazer movimentos corporais de mão na boca, desviar o olhar, porque está perdendo a atenção. Então, você sabe que, ó, deu para hoje, não posso... A partir daqui vai dar choro, eles vão ficar nervosos, porque eles estão cansados. Conforme as semanas vão passando, eles vão entendendo essa rotina, porque eles entendem rapidíssimo. Eles vão entendendo a rotina e começam a ficar mais acordados e mais despertos para a aula. Então, essa é a minha experiência, tá, Flá? Eu acho que não tem um parâmetro, assim, generalizado, mas essa é a minha experiência. Para falar sobre esses processos multimodais, a gente tem que lembrar que esse bebê, ele não é um corpinho mole que precisa ser comandado. Então, quando o bebê pega uma baqueta de um instrumento, ele não precisa que você segure na mão dele e mostre para ele como é que toca a baqueta. E eu tô falando, gente, de bebê até 18 meses, tá? Não tô falando de crianças maiores, tô falando de bebê ainda não tem nem coordenação motora com os braços, muitas vezes. O que a gente precisa? É deixar que ele chupe a baqueta. É deixar que ele passe a baqueta na boca e bota a baqueta no chão. Para isso, nós adultos fazemos o quê? Uma relação interativa. Providenciar um material que seja higienizável, um material que não tenha pontas, que não tenha, sei lá, um cantinho que pode machucar essa criança, que não tenha um material seguro. É isso que a gente faz. A gente providencia segurança. A partir dali, a gente dá o espaço para que o bebê descubra sozinho o mundo. Nós, adultos, estamos espectadores, a gente tem que lembrar disso, a gente é espectador do mundo dos bebês. Então, dá esse instrumento na mão da criança, você nunca dá um instrumento na mão da criança e fala, olha, esse instrumento é assim, é dessa família, e ele toca assim, eu vou tocar uma música para você. Porque você está
tirando toda a possibilidade e a potencialidade desse bebê de descobrir por si só. Montessori disse isso já, e todo mundo que trabalha com infância gosta dos trabalhos, das falas da Montessori, mas ela diz sempre isso: não interfira no processo de aprendizagem de uma criança. Se a criança está descobrindo por si só alguma coisa, você não precisa interferir, deixa acontecer. Deixa que a criança vai descobrindo, e você vai dando ali o caminho protetivo para que essa criança descubra. A gente vai direcionando. Então, dar um instrumento nunca é assim, essa aula eu vou apresentar 3 instrumentos novos. Não é isso. Numa aula nós vamos chupar um instrumento hoje, porque é basicamente o que eles vão fazer. Você dá um instrumento e deixa que o instrumento vá para a boca, vá para o pé, que o instrumento vá às vezes vai para a bolsa da mãe, vai para a mãe, vai para outro amigo. E aí, claro, a gente tem que tomar os cuidados que a pandemia nos exige, né? Agora as crianças não estão compartilhando instrumento. Mas, enfim, eu não vou entrar nessa questão, nesse mérito da pandemia, mas é uma coisa que a gente tem que pensar assim. Então, a gente precisa sempre olhar esses materiais com potencialidade. Dá a maraca na mão da criança e deixa que ela explore. Quem é que tem medo do silêncio? É o adulto que tem medo do silêncio, não a criança. E os pais precisam entender. Já vou ligar aqui na pergunta do Paulo. Obrigada, Paulo, pela tua pergunta. Você orienta os pais ou cuidadores dos bebês a realizarem em casa algumas práticas musicais que são desenvolvidas nas aulas? Sim. Porque o adulto que vem para a aula com os bebês, ele é o mediador. É o adulto que vai mediar. Muitas vezes eu digo que eu não dou aula para os bebês, eu dou aula para os pais. E eu assisto os bebês. Então, a gente vai lá e a gente diz para o adulto: agora você levanta, adulto. Agora você pega no colo, adulto. Agora você roda, adulto. E você não vai dizer isso para os bebês. Você dá alguns direcionamentos para os pais. E aí, sim, como é que vai continuar isso em casa? Porque, olha só, Paulo, é muito interessante essa tua questão. Os pais são os nossos olhos em casa. Porque as crianças, elas têm um tempo de processamento das coisas que é diferente das crianças maiores. Pensa lá uma criança de 4 anos. Você fala para ela: pula, ela pula. Bate palma, ela bate palma. Com as crianças, com os bebês, isso não acontece. Então, quando a gente faz uma atividade com os bebês, muitas vezes, os pais só vão ver essa atividade acontecer 3 ou 4 dias depois. E aí a gente precisa, sim, trazer essa reflexão para os pais, esse olhar para os pais. Olha, observe que ele vai fazer isso daqui 3 ou 4 dias. E aí você me conta, porque os pais são os nossos olhos, né? Inclusive agora na pandemia, nesse momento online, a gente tem falado isso com os pais. A gente fazia muito uma música com as crianças que era de mostrar a língua. Era uma música do sapo que mostrava a língua. E aí passava 3 dias, o meu telefone enchia de mensagem de foto das crianças mostrando a língua em casa. No meio do almoço, nada a ver, ninguém falando de música, a criança estava lá experimentando. Que era exatamente a questão da música. Então, demora, esse processamento não é rápido. Quem dá aula para bebê, gente, seja na escola regular, na creche, né, na educação infantil, ou dá aula de música, não colhe muitas vezes os frutos que planta. Nós somos jardineiros, a gente mexe a terra, a gente bota o adubo, faz o buraquinho, põe a sementinha e fica regando. Daqui a pouco começa a brotar, a gente passa para o próximo professor. Então, muitas vezes, para a gente não é só, a gente não vai ter um mini Mozart, porque a gente nem quer. Esse não é o objetivo da musicalização. Não é formar instrumentistas, mas formar músicos, que é uma outra questão, uma questão mais complexa com isso. Amanda, fiquei curiosa em saber o nome do sociólogo francês que fala sobre relação interativa com as crianças. Ele chama Eric Plaisance. Se você não encontrar, me escreve depois, eu vou deixar meu e-mail no final, que eu te mando o texto dele. O texto chama Por uma Sociologia da Pequena Infância. Eric Plaisance é uma pessoa, assim, uma grande referência na sociologia da infância. Vou passar aqui um próximo slide para dizer para vocês por que musicalizar. As pessoas falam muito isso, né? A Ana Lúcia trouxe isso no começo da fala dela, dizendo que as pessoas não sabem que existe musicalização para bebês. Ou as pessoas confundem musicalização com musicoterapia. Olha, eu quero que o meu bebê fale mais rápido, eu quero que o meu bebê aprenda a dividir os instrumentos, a dividir as coisas, eu quero que o meu bebê tenha amigos, eu quero que o meu bebê socialize, ou eu quero que o meu bebê conheça outras crianças. Agora a gente tem os bebês de pandemia, que são bebês que não conhecem outras pessoas, então a gente tem visto essas falas, ou eu quero que o meu bebê fique mais inteligente, eu quero que o meu bebê seja bom em matemática, eu quero que o meu bebê tenha boa localização espacial. Isso tudo que eu estou contando para vocês são coisas que eu ouvi na minha escola, dos pais.
que os pais, essa expectativa que os pais têm. E aí, sempre que os pais chegam, eu digo, senta aqui que eu vou conversar com você. Não é para isso que a gente faz música. A gente não faz música para ficar mais inteligente. A gente não faz música para ter mais amigos. A gente não faz música, não é nada disso. A gente faz música porque é uma forma de expressão, porque é uma linguagem artística. A gente faz música porque é bom fazer música, é prazeroso fazer música. É maravilhoso estar com os nossos colegas e poder compartilhar músicas. É por isso que a gente faz música. Se a música melhora o desempenho cognitivo, o desempenho emocional, se a música... Nenhuma pesquisa científica provou isso ainda. Quem está dizendo isso não sou só eu, é também uma pesquisadora argentina chamada Eugênia Costa Diome, que fala, não existe uma pesquisa provando os benefícios extramusicais de estudar música. Então, a música tem benefícios musicais. Agora, que acontecem, a gente vê acontecer, mas a gente não vai... não é para isso que a gente está vendendo o nosso trabalho, falando do nosso trabalho, para deixar ninguém mais inteligente. Lembrem do efeito Mozart dos anos 90. Nos anos 90 saiu uma pesquisa que foi chamada depois de efeito Mozart, e era uma questão, nem era a pesquisa que era o problema, foi mais como é que a pesquisa foi divulgada na época, mas dizendo que ouvir Mozart deixava as crianças mais inteligentes. E Mozart nunca vendeu tanto, gente, foi uma coisa assim, um boom. E depois essa pesquisa, os pesquisadores disseram, olha, não é bem assim, a questão do efeito Mozart não é bem assim. E aí as pessoas, não, mas as crianças têm que ficar mais inteligentes. Mostra cartas para as crianças, com figuras, com coisas. Calma, existe tempo para tudo na vida. A infância é uma só. E ela é muito curta, a gente tem que dar conta dessa infância tão pequenininha, passa tão rápido. Vocês só têm 18 meses para ter um bebê, depois eles deixam de ser bebês, eles vão para outro nível. Então a gente tem que pensar nessa potencialidade. Miguel está perguntando se é interessante trabalhar com sons agudos e graves para o bebê aprender a diferenciar entre eles. Yes! É sim, Miguel. Daqui a pouquinho já vou falar um pouco sobre o que trabalhar com as crianças. Então, tá bem aí na tua pergunta. Vou voltar aqui no meu slide para falar de por que musicalizar. Se o bebê tem uma musicalidade inata, se o bebê sabe de música de maneira inata, a aprendizagem musical pode precoce, né, na primeira infância, então até os 18 meses, pode promover o desenvolvimento pleno da criança, centrado na potencialização das suas habilidades. Veja só, quem está falando isso é o Edwin Gordon, que é um educador musical, criou uma teoria da aprendizagem musical. Ele diz que a gente tem uma janela de até os 7 anos de idade para aprender música. Que depois dessa janela, depois dos 7 anos, não é que você não vai aprender, você vai aprender com muito mais lentidão, por conta das sinapses que a gente faz. Os psicólogos chamam esse período de janela de oportunidades. É como se tudo que a gente desse para a criança, ela aceitasse. Então, a gente precisa aproveitar essa janela, que é pouco tempo, são só 7 anos. Mas pensando aqui nos nossos bebês, se a gente pode estimular os nossos bebês, a gente tem que lembrar que não é para estimulá-los a tocar instrumentos e serem instrumentistas. Essa é uma decisão das crianças que vai ser tomada posteriormente na idade certa. Não dá para botar uma criança de 18 meses no instrumento para fazer aula de instrumento. Ou uma criança de 3 anos para fazer aula de instrumento. A gente é outra questão. Está falando de trabalhar com musicalização, iniciação musical, formação musical prévia, o que aqui eles estão chamando de desenvolvimento precoce. Se a gente pode providenciar tudo isso, se o bebê tem essa musicalidade inata, a gente tem que focar na potencialização das habilidades do bebê. Então, o que é que ele tem de possibilidades? Tem questões vocais, então a gente vai trabalhar com questões vocais. Ele daqui a pouco começa a andar e aí não quer mais ficar sentado no colo. Ele tá no outro plano. Vejam, o bebê quando nasce, ele vê tudo, ele tá deitado o tempo todo, o bebê, o recém-nascido, e o bebê, né, também, mas então o recém-nascido tá deitado. Ele fica 6 meses vendo as coisas de baixo. Inclusive, outro dia eu vi uma foto de um mobile que a gente põe em cima do bercinho do bebê, dizendo, vocês já observaram o que é que os bebês veem? Bota um mobile cheio de bichinho, e o bebê tá embaixo, ele só vê o bumbum dos bichinhos. Os bichinhos têm que estar olhando para baixo, para as crianças estão vendo o mundo de baixo. Com 6 meses, elas saem do plano horizontal e vão para o plano semi-vertical, porque elas estão sentadas. Tem ali um marco, né? Por volta dos 6, 7 meses, a criança senta. E aí, minha gente, eu comecei a ver as coisas de outro plano. Aí o meu bebê, da musicalização, ele não quer mais saber de a minha mãe ficar dançando em cima de mim, ele não quer mais saber de ficar no colo, ele quer saber de sentar. Ele senta na aula e ele parece o rei da cocada, porque senta e ainda olha para você com cara de dono do pedaço, porque ele acabou de descobrir uma nova postura.
Então, aqueles instrumentos que você mostrava antes, eles adquirem um outro formato para essa criança, é uma outra potencialidade de exploração. Então, qual é a potencialização, qual é a habilidade do momento? Sentado, a gente vai fazer coisas nesse plano. A criança está vendo da sua canela para baixo, que é esse plano que ela está, o olho dela está alcançando. Então, pense nesse espaço. Então, é ali que a gente faz. É muito no chão mesmo. É muito indo para perto da criança, é muito repetindo o movimento da criança. Tem um grupo em Portugal chamado Companhia de Música Teatral, eles fazem espetáculos para bebês. E os espetáculos que eles fazem para os bebês bem pequenos é todo nessa faixa de 30 centímetros do chão. 30, 40 centímetros, porque é ali que as crianças estão, o olhar delas está direcionado. Bom, 6 meses. Por volta de 1 ano, a criança faz o quê? Verticaliza completamente, fica em pé. Não quer dizer que ela ficou em pé pela primeira vez com 1 ano, gente. Estou dizendo que ela vai andar com segurança ali por volta de 1 ano e pouco. E aí, as coisas também têm outro espaço, outra habilidade, porque daí eu posso ir em pé até a coisa que eu quero pegar. Eu posso correr da minha mãe, do meu pai, eu posso dançar, eu posso me movimentar. Não adianta a gente olhar o nosso planejamento, nosso plano de aula e fazer as mesmas atividades que a gente está fazendo com os bebês do 0 aos 18. Eu, Vivian, não trabalho com turmas de bebês de 0 a 18. Eu trabalho com bebês de 0 a 6, 6 a 12, 12 a 18. Porque eu consigo trabalhar com essa potencialização das habilidades específicas. O bebê de entre 12 e 18 meses, ele quer correr, ele quer andar, ele quer experimentar a sala, porque ele não conhece essa sala ainda por esse ângulo. Ele conhece na horizontal, semi-vertical e vertical. Então, ele quer explorar. Agora, então, as atividades adquirem outra mobilidade. Aí é aquela fase que a gente tá assim, ó, o tempo todo, em pé. Movimento. Aí, daqui a pouco senta, para fazer um movimento que tanto o Edwin Gordon fala disso, como a própria Beatriz Lari, cada um no seu contexto, que é um movimento de contração e expansão, e um movimento de senta-levanta. Então, um pouco de atividade em pé, um pouco de atividade sentada, um pouco em pé, um pouco sentada. E o Gordon vai trazer essa reflexão que tem o mesmo conceito, que é só há aprendizagem musical, o Gordon diz, quando há contração do professor para que haja expansão do aluno. Quantas vezes a gente chega na nossa aula com os nossos bebês e a gente está tão empolgado com tantas coisas que a gente planejou, que a gente fala, canta, e a gente perde a chance de ouvir um balbucio, a gente perde a chance de ouvir um som novo que a criança fez, e ela faz muitas vezes uma vez só, depois ela demora um tempo até repetir. Então, às vezes a gente precisa lembrar que a gente chega na aula e a gente tem que contrair para permitir a expansão das crianças. Eu acho esse conceito muito legal. E apesar de estar falando bastante do Gordon aqui, não sigo a metodologia do Gordon no meu trabalho de maneira geral, mas gosto dessas reflexões que ele traz sobre as crianças e sobre a aprendizagem musical. Muito bem, e aí, como musicalizar? Oi, tudo bem? Maximum Land, meu amigo que tá... Sigam o Instagram dele, que ele é um cara muito bom. Deixa eu ler a tua pergunta. Você sentiu dificuldade em trazer essa fala da música pela música dentro de um mercado que foca e compartilha esse discurso extramusical, quase que como objetivo da prática da musicalização? Sim. Então, assim, ó, aqui em Curitiba, a gente vê agora, no fim do ano, assim, mais ou menos, quando começam as rematrículas, a gente vê outdoors espalhados das escolas dizendo assim, contraturno com musicalização, balé e judô. Aulas das 9 ao meio-dia, incluso musicalização. O povo vende musicalização como um bônus, como um plus da aula regular. Então, sim, existe isso nas escolas privadas. Enquanto eu trabalhei na escola privada, eu trabalhei por muito tempo na escola regular privada, é um trabalho de formiguinha. A gente precisa musicalizar os pais, os adultos é que precisam entender. Até foi um pouco por isso que eu fui buscar a minha formação, fui buscar a minha escola, assim, fui buscar o meu espaço, porque não é difícil você fazer aquilo que você não acredita, né, Matheus? Então, você sabe que eu acredito no que eu faço. E quando você está num lugar que você faz o que você não acredita,
é mais difícil. Então, eu fui abrir a minha escola para dizer, agora ninguém me manda, eu vou fazer o que eu quiser. Não é bem assim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, essa fala, Matheus, da música pela música, ela é construída diariamente. Diariamente. E a gente tem que lembrar que a música, ela é muito quista dentro da escola. Ela é muito viva dentro da escola. E mesmo todo o tempo que ela teve fora do currículo escolar, ela nunca esteve de verdade fora da escola. A música sempre esteve lá. Então, se não tem o professor de música, tem a professora que está cantando quando troca as crianças, tem a professora que está sempre ouvindo música, tem a auxiliar, tem a tia da cantina que também está cantando. Então, é um ambiente musical. O que a gente precisa? Não é fazer confronto com as outras áreas, com as outras artes, nem fazer confronto com a música, com o discurso extramusical da música, mas é aos pouquinhos mostrando as potencialidades. Vou dar um exemplo aqui, claro, para vocês. Vamos lá, Dia das Mães. Daqui uns dias chega o Dia das Mães, daqui uns dias, semana que vem, né? Dia das Mães, domingo. E aí, o que eles fazem nessa época do Dia das Mães? As escolas chamam lá o professor de música e dizem, olha, você tem que trabalhar a música com as crianças. A música do Dia das Mães. Às vezes a escola te dá a música, às vezes você mesmo pega a sua música e você vai trabalhar com as crianças. A gente fica com ódio, você fala, ai, não quero, isso aí nem tá no meu planejamento, agora vou ter que trabalhar essa música. Se você não pode com o inimigo, junte-se ao inimigo. O que a gente faz? A gente pega a música do Dia das Mães, seja qual for. Teve um ano que todos os meus alunos de estágio apresentaram no Dia das Mães o Trem Bala, da Ana Vilela. Nossa, até cansei dessa música, mas era de música do Dia das Mães. Você pega o Trem Bala, da Ana Vilela, que é uma música boa, e você trabalha conteúdos musicais com seus bebês a partir da música da Ana Vilela, ou na educação infantil, que vai ter que fazer uma apresentação, sei lá. O que eu quero dizer com isso? Você começa a trazer, e eu já vou falar justamente desse tema agora, quando eu trago para vocês essa reflexão de como musicalizar, a gente vai pegar a música da Ana Vilela e vai trazer, em primeiro lugar, uma oportunidade para as crianças de explorar essa música, de ouvir os instrumentos, de dançar essa música em diferentes versões, sei lá, tem uma versão rock, uma versão instrumental, uma versão jazz, uma versão que você vai tocar no teu ukulele. Você já tem 4 versões, então você já está proporcionando um ambiente musical de qualidade. De novo, eu quero lembrar que eu estou falando de crianças até 18 meses. Eu começo a falar sobre as coisas que eu faço com as crianças e as pessoas falam assim, não, mas é porque isso aí só com criança grande. Não, também funciona com os bebês. Eu não espero a resposta deles. Não é que eu chego na aula e pergunto, gente, que instrumento é esse, por favor? Pode levantar a mão? Faz uma bolinha de cuspe, o primeiro que souber o instrumento. Óbvio que não é isso. É mais do que isso. É trazer para eles essa experiência. Vamos dançar, eu vou dançar com vocês essa música da Ana Vilela, o som de jazz. O ritmo de jazz. Aí eu vou lá e eu danço para eles, eu tenho um recurso, eu levo um tecido, eu levo um fantoche, eu danço com eles no colo. Claro, quando você tem 30 é outra história, né? Eu sou assim, ou faz para todo mundo ou não faz para ninguém. Então aí eu danço para eles muitas vezes, eu faço um movimento. Então como é que eu vou trabalhar grave e agudo com as crianças, com os bebês do berçário, com os bebês tão pequenos? Você vai trabalhar com o seu corpo. Quando você não consegue trabalhar com o corpinho de cada um, estou falando lá das crianças na escola, que estão sem os pais, você vai trabalhar com o seu corpo. Cada vez que é um som agudo, você faz um movimento para cima. Cada vez que é um som grave, você faz um movimento para baixo. Afinal de contas, grave e agudo é a altura, não é? E não é essa relação que ela tem na partitura? Então, por que a gente não pode mostrar isso para as crianças, para os nossos bebês? Para que com 18 meses essa criança já sabe que o agudo é para cima e o grave é para baixo? Mesmo que isso ainda não faça sentido para ela na partitura ou nada disso, ela já experienciou, ela já viveu isso corporalmente. Eu faço forte e fraco, eu faço curto e longo, eu faço movimentos rápidos, faço movimentos lentos. Então eu estou trabalhando os parâmetros do som com as crianças e muitas vezes eu fazendo só com o meu corpo, sem que eu tenha que movimentar todas as crianças. Então, como musicalizar, a gente vai partindo dessas questões. Proporcionar um ambiente musical de qualidade. Então, a Galinha Pintadinha não é musicalmente de qualidade. E vejam que, olha aí a pergunta. Obrigada, Wanda, veio na hora certa. Como escolher o repertório musical dentro dos campos de experiências? Olha, os campos de experiências não te limitam para o repertório musical. Quero dizer que o nosso repertório, e vou me colocar nisso também, a gente quer trabalhar com as crianças folclore. E as crianças merecem mais que folclore, merecem além do folclore. Eu amo folclore e trabalho muito folclore com as crianças.
Mas aí a gente tem que tomar cuidado com o tipo de qualidade musical que a gente vai pôr. Vou falar da Galinha Pintadinha e contar para vocês uma história. Eu não gosto da Galinha Pintadinha, não gosto. Eu acho musicalmente muito pobre, porque é um som computadorizado, não é um som de instrumento real. Acho que os arranjos não são bons, não são criativos, e as vozes também não são boas. São afinadas? Não, são afinadas, mas não é uma coisa incrível, uma qualidade musical. Bom, uma vez eu escrevi para um blog, que eu era colunista desse blog, eu escrevi falando mal da Galinha Pintadinha. E vocês acreditam que eu recebi até um e-mail anônimo, ameaçador, dizendo que era para eu tirar o blog do ar, porque eu estava com inveja da Galinha Pintadinha. Então eu estou aqui declarando oficialmente que eu tenho inveja da galinha que ficou rica e eu não, mas musicalmente a galinha é muito ruim, porque o som é muito pobre. O que é que a gente põe para as crianças ouvirem? As pessoas me perguntam, existe música de criança? Não. Se segura na cadeira aí. Não existe música de criança. Existe música para criança, que foi feita para uma criança. Luísa, do Tom Jobim, foi feita para uma criança. A filha dele, Luísa. Beatriz foi feita para uma criança. A Aquarela, do Toquinho, foi pensada numa criança. Mas significa que elas só podem ouvir isso? Não. As crianças podem ouvir o que elas quiserem. Então, vejam, eu trabalho forte e fraco com as crianças com Frank Sinatra. Os meus bebês, e vejam essa oportunidade, os bebês, gente, é completamente diferente dos adolescentes, que quando você bota Frank Sinatra, eles fazem assim, ó, reviram os olhos para você. Os bebês se empolgam com qualquer coisa que você trouxer para eles, de qualidade. Então, você traz um Frank Sinatra. O que toca na tua região? Porque a aculturação também é muito importante. O que toca? Toca sertanejo? Traga um sertanejo de qualidade. Claro, você vai tomar cuidado com a letra, você não vai trazer um conteúdo sexual para um momento em que não tem nada a ver. As crianças ainda não estão ligadas na letra da música. Nem por isso você pode ficar cantando Não Atire o Pau no Gato, porque você está modificando o folclore desnecessariamente. Nenhuma criança, em 21 anos dando aula, nenhuma criança minha nunca tirou um pau no gato e disse que era culpa da música. Nunca. Então a gente não precisa cantar Não Atire o Pau no Gato. Música não serve para dar lição de moral, tá? É igual literatura. Literatura infantil não serve para dar lição de moral. A música é folclórica, ela tem um contexto, uma situação. Quando a criança te questionar, quando ela for maior e falar por que atirou o pau no gato, você fala, isso é uma coisa folclórica, é uma música que conta, você acha certo atirar o pau no gato? Não. Muito bem, então vamos continuar cantando a vida que segue. A gente precisa olhar essas questões também. Então, o que é que a gente vai trazer de repertório? O que a gente quiser. Dentro do que a gente vai trabalhar, dentro do nosso conteúdo. Então, olha lá os campos de experiência e pensa o que é o teu conteúdo. E a partir disso, na linguagem musical, se você está trabalhando em linguagem musical, você vai botar vai escolher um repertório específico. Se você está usando a música como um recurso, como uma ferramenta, aí o mundo está muito mais ampliado. Eu posso depois prometer para vocês que se vocês me mandarem um e-mail, me escreverem, depois eu mando para vocês uma playlist que eu tenho pronta no Spotify com um monte de música legal. Então eu vou deixar esse condicional aí para vocês falarem comigo. Bruno está perguntando como você pensa os campos de experiência mencionados na BNCC em relação à inserção da música no contexto de creches, com bebês, principalmente com a exploração sonora musical. Bruno, eu gosto muito da BNCC. Tenho várias questões, vários questionamentos, mas eu gosto da BNCC na parte da educação infantil. Eu acho que ela foi bem escrita, bem pensada, os campos de experiência são muito ricos. E o que a gente tem que lembrar é que a música não pode estar desvinculada das outras coisas, porque para a criança ela não está desvinculada. A criança, o bebê não entende. Agora é aula de música, agora é aula de... Agora vamos trocar fralda, agora vamos comer. Agora, para ele, tudo é tudo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele está comendo, ele está fazendo bolinha com a boca, porque ele está fazendo música ao mesmo tempo que ele come. Quando alguém está trocando e ele está chacoalhando os pés, porque ele está se movimentando. Então, ele não pensa, não posso me movimentar agora. Eu sou um bebê e preciso esperar trocar a minha fralda. Eu preciso ficar com essa... Eu preciso lembrar que a criança tem esse caminho, é trançado. Lá nos Estados Unidos, não existe o termo musicalização. Essa palavra não existe. Se vocês já ouviram alguém falar musicalization, isso não existe. Lá, eles chamam de music and movement. Música e movimento. Porque eles já entenderam que isso não se dissocia para criança pequena. Para os nossos bebês também não. Então, trabalhar na BNCC com música, a gente tem que lembrar que ela vai permear todos os campos de experiência. Todos. A música pode estar em todos os campos de experiência. Depende do objetivo que você tem para o trabalho daí com o seu bebê.
Bom, além de um ambiente musical de qualidade, a gente precisa colecionar, proporcionar essa oportunidade de colecionar, explorar e ampliar seu repertório. Lembrem-se que para os bebês, até 18 meses, a gente não proporciona verbos, a gente não pensa nos verbos como, por exemplo, identificar, reconhecer, ou desenvolver, a gente até pode, mas, por exemplo, identificar. A gente não pensa, o objetivo da minha aula é que eles identifiquem quais os instrumentos da orquestra. Não, eu acho que não é esse o caminho. Antes de identificar, tem um progresso para chegar. Antes de identificar, eu tenho que ouvir, eu tenho que conhecer, eu tenho que reconhecer. Então, a gente tem que lembrar que toda vez que a gente vai fazer um planejamento para uma atividade com bebês, a nossa expectativa é que tem que ser ajustada para os bebês. Não estou dizendo que a gente tem que não ter expectativas, mas ajuste a sua expectativa. Se você quer que o seu bebê componha uma música em compasso 4x4 e 6 compassos, a expectativa é tua e você vai se frustrar. Agora, uma composição livre, usando sons de percussão vocal que você vem trabalhando há 4, 5 semanas, a criança pode fazer. Você toca uma música, você toca lá o seu instrumento, sei lá, vou fazer o violão porque eu toco violão, mas você toca lá 2 acordes e faz uma pausa, tá? Essa é uma atividade que eu faço muito com as crianças. A gente toca e pausa. E eu chamo de pausa, tá? Não chama de ou sonzinho, não sei, chama pausa. E o silêncio na música chama pausa. A gente usa terminologia musical. Usa grave, usa agudo, usa forte, usa fraco. As crianças dão conta disso. Eu vou lá e faço pausa. Na primeira aula, bolinha de cuspe. Ninguém faz nada para mim. Segunda aula, menos bolinha de cuspe. Na terceira aula, eu tenho uma criança fazendo assim, ó. Toca, toca, toca e pausa. A criança faz assim, ó. Que é absolutamente com a compreensão corporal dela sobre o som que ela estava ouvindo. Mas eu preciso o quê? Eu preciso ver isso acontecer. Mais do que só dar uma olhadinha nas minhas crianças. Eu preciso estar atento. Eu preciso dar espaço para essa criança. Porque essa criança, esse bebê, muitas vezes vai balançar a mão e fazer a pausa assim. Do jeito que eu propus, que eu estou fazendo a pausa. Outras vezes ele vai fazer com a chupeta. O bebê tá... E ele para a chupeta na hora da pausa. E eu, educador, preciso ter essa lupa e dizer, esse é o momento que me mostra essa compreensão. Que não era no gesto que eu tinha proposto, mas isso não tem a menor importância. Mostra que ele sim compreendeu o que era uma pausa. Então, acho que isso é importante da gente lembrar. Dar possibilidades. Vejam aí nessa foto que a gente tem um grupo de crianças explorando o piano. Vivian, pelo amor de Deus, você deixa? Sim, gente, eu deixo. Eu quero que eles babem no piano, eu quero que eles botem... Essas crianças são um pouquinho maiores, eles já tinham 3. Mas para mostrar para vocês que essa exploração acontece o tempo todo. Acontece no violão, acontece. Então, a gente precisa lembrar desse espaço que a gente tem que dar para as nossas crianças também. Mais uma coisa que eu acho que é importante, já estou caminhando aqui para o final, que é educar o adulto cuidador. Então, como vocês perguntaram antes sobre as orientações que a gente dá para os adultos, se a gente dá orientações, sim, porque a gente tem que educar esse adulto cuidador. E sabe por quê? Porque a maioria de nós e dos adultos cuidadores que são pais das nossas crianças não foi musicalizada na infância. Então, eles não conhecem as terminologias, eles não conhecem a importância. Eu creio que em alguns anos, alguns 20 anos, as nossas crianças vão começar a ter filhos, e aí elas vão ser diferentes, vão ser pais diferentes, porque eles já são musicalizados. Então, quando eu tenho crianças, essas crianças da foto anterior aí que vocês viram, entraram na minha escola com 6 meses, e hoje eles têm todos aproximadamente 10 anos. Todos são músicos, são instrumentistas, estão no Conservatório de Música Popular Brasileira, aqui em Curitiba, cantam em coro, tocam saxofone. Cada uma dessas crianças, eu tenho vínculo com essas famílias ainda, não mais na minha escola, mas eu tenho esse vínculo. Essas crianças vão ser adultos musicalizados. E adultos musicalizados ouvem de uma maneira diferente. Porque a música é para isso, é para a gente passa pela percepção. Se nós soubéssemos ouvir, e ouvir para compreender, não ouvir para responder. Essa também tem uma diferença. Quando, sei lá, você tem um relacionamento e o teu parceiro pergunta, você está me ouvindo? Às vezes você está ouvindo só para retrucar. Tô ouvindo, fala que eu já vou te dizer o que eu tô pensando. É ouvir para responder. A gente tem que se propor a ouvir para compreender. O que é que dói no outro, como é que o outro tá dizendo, como é que o outro tá pensando, e as crianças também. Então, daqui a pouco, essas crianças musicalizadas ficam adultas e vão ser pais, enfim, vão ter suas famílias e seus filhos. Eu espero que essas crianças venham
com pais diferentes, porque hoje quem dá trabalho mesmo são os pais, né, que não entendem questões específicas da musicalização e da formação musical. Então a gente tem que educar o adulto cuidador e lembrar que ninguém nasceu sabendo. A gente precisa dizer para o pai, tem que sentar assim, tem que sentar assado. Você toca violão? Pegue o seu violão e toque para sua filha, faça coisas com seu bebê, faça, sabe, a gente precisa pensar nesses detalhes. Esse aí na foto é o padrinho da Helena, que estava tocando violão para ela. E aí, essa é uma reflexão que eu trago muito, que a gente tem que parar de falar do processo de ensino-aprendizagem. Tem que parar, eu vou fazer um abaixo-assinado, para a gente parar de falar processo de ensino-aprendizagem. Porque o processo é de aprendizagem e ensino. Primeiro a gente aprende, para depois ensinar. E não é assim, o professor vem e ensina e a criança vem e aprende. O professor tem que aprender que a criança ensina. Quando a gente vai para a sala de aula achando que a gente vai ensinar uma criança, a gente não está no lugar certo. A gente tem que ir para a sala de aula esperando trocar com uma criança, aprender com uma criança. E esse é um desafio para todos nós que somos professores, porque a gente vem das nossas formações, das licenciaturas e das nossas experiências pessoais, e quando a gente não pensa muito sobre a prática, a gente repete o modelo, né? Já dizia Paulo Freire, que se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Então a gente precisa refletir sobre as nossas práticas. Se a gente não reflete sobre o que a gente viveu, e eu tenho certeza que vocês vão refletir, vocês vão pensar, nossa, minha professora era super conservadora, eu achava ela ótima, mas ela era conservadora, ela era muito tradicional, ela só achava que ela tinha que ensinar, era uma relação muito hierárquica. Se a gente não pensa sobre as relações que a gente teve enquanto alunos, se a gente não pensa sobre as relações que a gente tem na universidade, nas nossas licenciaturas, a gente continua reproduzindo esse modelo de ensino-aprendizagem. E esse modelo está fadado ao fracasso. Olha onde nós estamos, olha onde a nossa educação está, olha onde o nosso sistema está, olha o espaço que a música tem. É muito triste. A gente tem que começar a lembrar desses processos de aprendizagem e ensino. É para isso que a gente dá aula, para aprender também com as crianças e com a potencialidade das crianças. Que a gente seja honesto. E, para fechar, trabalhar, lembra sempre essas duas palavras. Para trabalhar com bebê, essas duas palavras são de ordem. Contraste. Criança não quer saber a diferença entre o dó e o ré. Ela quer saber a diferença entre o agudo e o grave. Muito agudo e muito grave. É tudo muito teatral. Vocês perceberam que eu continuo erguendo a sobrancelha? Porque eu sou assim, eu falo assim com as crianças, de uma maneira muito ampla. Não é fazendo micagem, não é me vestindo de palhaço, não é levando só recurso, só fantoche, ou falando com uma voz infantilizada. Eu continuo sendo a Vivian, que estou aqui, vou lá e falo com as crianças e converso com as crianças numa relação de respeito. Não é de micagem, sabe? A gente vê muito isso na internet, né? Música para bebês, a pessoa tá toda maquiada, com 2 marechiquinhas, glitter no rosto. Não, as crianças não precisam disso. A qualidade musical tem que ser muito superior a isso. A gente tem que conquistar as crianças pela música, não pela aparência. Então, contraste, tudo que é contrastante, forte, fraco, curto e longo, grave e agudo, rápido e lento, contrastes. Instrumentos contrastantes, danças contrastantes e diversidade. Diversidade. Gente, a galinha pintadinha vende no supermercado. As crianças não precisam da galinha pintadinha. Elas precisam de outros repertórios. Elas precisam de música instrumental. Elas precisam de canções com homens cantando, com crianças cantando. Elas precisam de canções em outras línguas. Elas precisam de canções coral. Elas precisam de canções com grupos vocais. Elas precisam de canções com bandas de rock cantando gutural. Diversidade. Quanto mais a gente apresentar para as crianças, melhor as crianças vão formar o seu repertório. Façam sempre a relação com a comida. Uma criança que só come miojo, com 7 anos, você não vai conseguir fazer ela comer brócolis. Mas se você, desde pequenininho, mostra para a criança todas as possibilidades, mesmo que ela não queira experimentar, ela sabe que as possibilidades existem. E aí sim a gente forma um repertório e dá essa possibilidade de diversidade para as crianças. Lembre-se que diversidade não é trazer todo dia uma música diferente. Então tem que ter repetição e tem que ter estabilidade. Rotina. Rotina não quer dizer horário. Rotina quer dizer sequência.
tenham uma sequência estruturada. Toda aula tem uma saudação, toda aula tem uma atividade de escala, toda aula tem uma atividade de percussão, o repertório muda, obviamente, mas toda aula tem uma sequência e ela vai caminhando para o final. Quando chega na penúltima música, as crianças já sabem que é hora do tchau. Você começa e elas já começam a dar tchau, porque elas sabem que essa rotina já está estabelecida. Então, eu acho importante a gente pensar nessa questão da diversidade e do contraste. Essas são as minhas dicas para vocês com os bebês. Quero deixar 3 indicações de materiais. Ana Lúcia, passei do horário. Quero deixar 3 indicações de materiais para vocês. A primeira indicação é esse livro aqui que está aqui na minha mão. Vou deixar para vocês. O Bebê e a Música, da Betânia Paris e da Helena Rodrigues. É de uma coleção que tem os saberes do bebê e o nosso bebê professor. É novíssimo, foi lançado agora em abril, mês passado. Então, é uma coleção super legal. Se vocês não encontrarem, depois me escrevam, que eu tenho o contato da Betânia e posso fazer essa ponte para vocês. Quero indicar aqui no cantinho também o YouTube da Alecrim. A Alecrim, no ano passado, que a gente suspendeu as aulas presenciais, ficou 10 meses com a escola fechada, nós fizemos umas lives em família. Eu, Tiago, meu marido, e a Helena, minha filha. Nós fizemos 100 lives, 100. Estão todas abertas lá no YouTube, gratuitas, sem aulas. 100 aulas de música para vocês assistirem, com repertório, com coisas diferentes, com atividades. Então, assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer com as crianças? Entra lá no YouTube da Alecrim. Por favor, se inscrevam no canal, que falta só 20 inscritos para eu fazer 1000 inscritos lá. Se vocês me ajudarem hoje, eu vou ficar muito feliz. Faço um vídeo para vocês especial, se a gente fechar 1000 inscritos no canal. Tô tipo youtuber, né, vendendo o meu peixe. Mas tem lá um monte de live legal, com um monte de repertório, então quero que vocês aproveitem esse material, que é muito legal. E quero fazer a propaganda do nosso material também, peraí que eu vou pegar aqui. Que é um livro chamado Fazendo Música com Crianças, que não é um livro novo, tá, gente? É que ele foi reimpresso 3 vezes já. Ele se esgota muito rápido na editora, e são vários autores, vocês vão ver que tem um nome, tem muita gente aqui, foi escrito a muitas mãos, lá no curso de musicalização da Federal. Então, é um livro que custa R$60, frete grátis para todo o Brasil, e ainda vai com um autógrafo e o desenho da Helena para vocês. A Helena, ela sempre é minha assessora aqui para assuntos pedagógicos. Como é que eu faço tudo isso para saber o que eu quero, o que eu não quero? Deixei aqui meus contatos para vocês. Tem aqui e-mail da Alecrim, tem o meu e-mail também, pessoal. Tem o site da Alecrim com a loja de livros, a gente tem alguns livros lá. Facebook e Instagram da Alecrim. Para quem está perguntando do canal, é youtube.com/Alecrim, Alecrim Dourado, Formação Musical. Mas se você não encontrar, vai ali no Instagram que você já vai encontrar. Qualquer coisa você me escreve também e eu dou uma notícia para vocês. Tá aqui todos os meus contatos, dá um print aí na tela, deixa eu fazer um sorriso. Aí você dá o seu print e fica com os meus contatos para você me escrever. Eu estou à disposição. Ana, muito obrigada. Vivian, que maravilha! Estou encantada com a tua fala. Eu não te conheci pessoalmente, né? Mas só ouvi falar coisas maravilhosas a seu respeito. Então, fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite para estar aqui conosco. Acho que todos estão maravilhados aqui com a tua fala. Quero te agradecer de coração. Você não passou tanto assim da hora, não, viu? Ó, já deu 1h07, está super em cima. E olha, eu confesso que eu ficaria, acho que mais umas 2 horas te ouvindo numa boa aqui, viu? Ouvindo você falar da tua experiência, com certeza ficaria muito mais tempo aqui. Mas, né, para a gente também ter mais assunto para as próximas lives, né? Então, nós vamos ter nas próximas 3 terças-feiras o mesmo tema, musicalização para bebês. Na semana que vem nós temos a Débora Nieri, que é uma amiga muito querida minha de São Paulo. E depois nós vamos ter, aliás, desculpa, a gente vai ter a Andressa Quinzarian, que também é uma amiga querida minha, cantamos juntas, né? Que é daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois, no dia 18, a gente vai ter a Débora Nieri. E na última live, no último workshop, a gente vai ter a nossa querida Mariana Estoqueiro, que é natural aí de Curitiba, mas que trabalha comigo aqui, né, para minha sorte, aqui na nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E a nossa querida Mariana, ela colocou uma frase aqui, eu estou até procurando, que ela falou, vamos fazer aqui, ó,
Vamos fazer uma camiseta, aprenda como uma criança? Já quero, Mariana. Vamos fazer. A gente vai vender horrores. Já vende no Alecrim Dourado. Ah lá, já vou botar na minha loja. É isso que a gente precisa. Mas isso depende muito de uma humildade do professor. E aí até tem a ver com um pouco com o que o Matheus falou. Muitas vezes o professor de música, ele não é um cara humilde, sabe? Que ele diz, não, eu vou aqui aprender com as crianças e talvez o meu jeito não esteja adequado, eu preciso rever, os bebês de 5 anos atrás não são os mesmos, eu preciso me atualizar permanentemente. Então o professor tem que ser humilde de dizer, eu vou lá aprender com esses pequenos que babam, mas que são maravilhosos, gente. Olha essas carequinhas, que coisa mais fofa. Eu sou completa quando estou com esses bebês, assim, quero dizer que esse é o amor da minha vida, é trabalhar com bebês pequenos. Com certeza, eu também, sou apaixonada pelos bebês. Bom, então você fez a sua propaganda para curtirem lá o Alecrim Dourado e eu vou fazer a minha para vocês curtirem o canal do Projeto Circulação da Escola de Música da UFMS, no YouTube também, né? Deixarem lá a sua inscrição, como eu já falei, nós temos algumas lives, né, alguns workshops, alguns concertos, nós temos no YouTube, dentro da TV UFMS, a gente tem uma playlist do Projeto Circulação da Escola de Música. Então, a gente tem algumas lives, algumas apresentações que foram feitas por muitos egressos aqui do nosso curso de música da UFMS. Então, a gente tem muita atividade, muito conteúdo que pode ser visto e revisto e explorado, compartilhado, né? Então, a gente pede esse apoio de vocês para que a gente possa continuar promovendo esse tipo de atividade. Então, gente, muito obrigada a todos vocês pela presença. Se vocês gostaram, indiquem essa live para os amigos, para os colegas e para as pessoas que possam ter algum interesse, não só educadores musicais, mas pais de bebês, pessoas que cuidam de bebês, podem ter esse conhecimento ampliado em relação ao bebê. Então, isso é muito importante. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui só para colocar mais uma vez o link de presença, tá? Para que vocês possam registrar a presença de vocês. E depois também, Vivian, você coloca a playlist que você falou, para a gente poder acessar. Ana. Aqui, quando quando eu vejo o chat, eu não consigo escrever no chat. Então, daqui a pouquinho, quando eu terminar a live, eu vou lá para o Facebook e eu coloco lá. Exatamente. Quero dizer que alguém acabou de me dizer aqui que já tem 1000 inscritos no canal. Eu tô aqui, ó. Me aguando. Obrigada, a gente foi um ano para conseguir 1000 inscritos. A gente devia ter feito essa live antes, Ana Lúcia. Pois é. Então, curtam lá, sigam a gente nas redes sociais, que eu vou gravar um vídeo especial para vocês e eu prometo que eu aviso lá nas redes sociais. Então, e aí coloco essa playlist aqui no chat, assim que a gente encerrar a live, tá bom? Isso, e também lembrando que no próximo sábado nós temos a live, na verdade, a oficina de pedagogia coral. Então, nós vamos ter mais 2 finais de semana com essas oficinas. No próximo sábado a gente tem Paulo Paraguaçu, que estava aqui com a gente, Luiz Gustavo Laureano, e no outro final de semana a gente vai ter Rafael Kashima e Juliana Meleiro, ambos da Unicamp, doutores pela Unicamp, que vão falar sobre jogos e preparação vocal no coro infanto-juvenil, que é um tema também muito necessário aqui para a nossa época. Então, gente, muito obrigada. Beijo, Vivian. Beijo, Ana. Obrigada pelo convite. Até o próximo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.